Pessoal, eu sou o professor Marcos e esse é o nosso primeiro História da Filosofia em Casa. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a filosofia na Grécia Antiga, principalmente os pré-socráticos, tá? Em primeiro lugar, antes da gente entrar na discussão sobre os pré-socráticos, os primeiros pensadores aí no caso, né, da filosofia, aqueles pensadores que vão romper com as concepções míticas e vão tentar dar uma explicação baseada na lógica, baseada na racionalidade, a respeito da origem do mundo, do universo, é importante eu conhecer um conceito, que é justamente esse aqui de cima, que é a ideia de mundo grego. Quando eu me refiro a mundo grego, eu estou falando sobre uma unidade que é cultural e que não estava circunscrita única e tão somente a região onde hoje, geograficamente, nós temos lá a Grécia. Tá? Damos o nome de mundo grego a todos os territórios que na antiguidade foram colonizados pelos gregos. A partir da primeira e da segunda diáspora, momento, né, em que os habitantes aí do sul da Península Balcânica, onde se está situada a Grécia, se dispersam aí por toda a bacia do Mediterrâneo. Tá? Então, essas populações partiam de uma mesma cultura, de uma mesma visão de mundo, de uma mesma língua, de uma mesma identidade de costumes e vai colonizar várias regiões, como vocês podem observar através desse mapa. E vão, a partir dessa colonização, desenvolver, né, cultura, desenvolver contatos, né, com suas regiões de origem. Então, quando eu falo sobre mundo grego, eu basicamente estou falando para além da designação geográfica do que nós temos na Grécia. E estamos falando muito mais de uma unidade que é cultural. Tá? Então é interessante a gente observar que o surgimento da filosofia não está restrito apenas à Grécia, né, geograficamente falando, mas está distribuída por todos esses territórios onde você teve o desenvolvimento da cultura grega. Tá? Bom, os primeiros filósofos, né, a primeira fase, o primeiro período da filosofia da Grécia Antiga é o período pré-socrático, que é o objetivo da nossa discussão. Nós vamos ver, né, que por todo o mundo grego vão surgir aí um conjunto de pensadores a partir do século VII, mais ou menos antes de Cristo, que vão, século VII, VI antes de Cristo, que vão criar um conjunto de reflexões, né, que colocavam em xeque as explicações míticas a respeito da origem do mundo e do universo. Pela primeira vez em todo o mundo, você vai ter um conjunto de pensadores que vai acreditar que existia na própria natureza a razão pela qual tudo havia acontecido, tudo havia surgido e pela qual tudo havia continuando a acontecer. Tá? Os gregos, assim como vários povos da antiguidade, vão criar concepções míticas, sobrenaturais, fantásticas, para explicar aquilo que eles não conheciam, né? Mas, diferentemente de outros povos, os gregos, na verdade, vão desenvolver o que nós chamamos de senso crítico. Tá? Muito provavelmente em função dessas viagens de desbravamento, que eles tinham que conhecer o desconhecido, tá? Tinham que superar o medo, né, com relação a ir para terras ainda não desbravadas, é que faz com que eles superem, né, as explicações sobrenaturais e fantásticas daquilo que eles não conheciam por algo mais objetivo e mais aparente. Então, os primeiros pensadores são chamados de pré-socráticos porque vêm antes de Sócrates, mas tem como característica marcante o fato de tentar explicar absolutamente tudo com base na observação racional, com base na lógica. Tá? Para eles é muito mais racional você explicar alguma coisa tendo como base a natureza do que propriamente explicar as coisas tendo como base, né, algo sobrenatural, fantástico, como é o caso da própria interpretação mitológica. Muito bem. Depois do período pré-socrático, nós teremos aí o período clássico. Tá? Cada um desses pensadores, Sócrates, Platão e Aristóteles, merece uma aula à parte, evidentemente. E, posteriormente, o período helenístico, né, que é aquele que vai se formar a partir da fusão da cultura helênica grega com a cultura oriental, a partir da expansão de Alexandre o Grande. Tá? O que também vale uma aula específica em relação a isso. Bom, quem eram os filósofos pré-socráticos? Nós damos nomes de filósofos pré-socráticos a esse conjunto de pensadores que tentou formular uma série de explicações dos fenômenos naturais, tendo como base os próprios princípios da natureza. Tá? Eles acreditavam que na natureza se encontrava o princípio ou os princípios que poderiam, né, através de uma lógica, né, de uma racionalidade, poder explicar como o mundo constantemente se reproduzia. O grego tinha uma forma de ver a realidade de maneira extremamente diferente do que nós hoje estamos acostumados. O grego via a realidade de uma forma cíclica. Então, da mesma forma que o dia é sucedido pela noite
e a noite é depois sucedida pelo dia, você tem a ideia de que as estações do ano se sucedem. Você tem a ideia de uma constante transformação quando você observa a natureza. Se nós olharmos para fora hoje e observarmos como está o dia, a gente vai ver que a luz do sol, o vento, não está muito diferente do que foi ontem, anteontem, ou que foi sempre. Né? Na verdade, há um contínuo nesse processo, mas que sempre parece trazer a mesma coisa. Então os gregos começam a pensar na seguinte possibilidade. Se eu identificar hoje o que faz com que a natureza seja o que ela é, isso que eu identifiquei, que faz a natureza ser o que ela é, fez o que ela foi ontem, anteontem, antes e todo sempre. Então eu não preciso criar uma formulação sobrenatural, fantástica, cosmogônica, para explicar a origem de absolutamente todas as coisas. Eu posso explicar, criar uma explicação baseada na racionalidade, na lógica, naquilo que eu estou observando. Então, pessoal, a filosofia surge a partir do momento em que esse conjunto de pensadores rompem com as concepções cosmogônicas, a partir do momento em que eles abandonam as cosmogonias, ou seja, a partir do momento que eles abandonam as explicações míticas, e a partir daí começam a formular umas explicações baseadas na lógica. Então, né, os gregos da antiguidade, tá, antes dos pré-socráticos, explicavam tudo com base nos mitos. Tanto os deuses quanto, né, o universo, daí a expressão cosmo, surgem a partir de explicações sobrenaturais e fantásticas. Então os mitos gregos serviam justamente para explicar aquilo que os gregos não conseguiam explicar de uma forma objetiva. E isso não é uma característica exclusiva dos gregos. Todos os povos da antiguidade desenvolveram seus mais diversos mitos a respeito da origem daquilo que eles não conseguiam explicar. Tá? Agora, eu acho sempre bom a gente dar uma definição bem interessante a respeito do que são os mitos. Né? O mito, em termos de critério de conhecimento, ele se baseia, né, em relatos sobrenaturais fantásticos, o que parece não ser muito diferente da perspectiva do que é a explicação religiosa. Agora, para criar uma diferença entre mito e religião, eu particularmente gosto muito de dizer que, na verdade, o mito é a religião do outro. Né? Então, quer dizer, para mim, aquilo que eu creio é a realidade. Tá? Já uma outra pessoa, outro grupo de indivíduos que acreditam em coisas que eu não acredito, na verdade estão pensando em coisas que sequer existem para mim. Então, se eu penso que o mito é a religião do outro, eu estou dando uma dimensão que tanto o mito quanto a religião tem um caráter sobrenatural, fantástico, e que não se explica. Agora, a religião eu creio. O mito, quase sempre eu posso duvidar. Mito, portanto, é a religião do outro. Isso é uma definição importante. Quem são os pré-socráticos? São os sujeitos que, na Grécia Antiga, vão romper com a explicação mítica. E ao invés de formular a explicação mítica, sobrenatural, fantástica, vão efetivamente formular uma explicação baseada na racionalidade. Eles vão acreditar que na natureza existe um elemento primordial a partir do qual tudo foi criado e que fazia com que absolutamente todas as coisas acontecessem. O devir, portanto, era explicado através da natureza e pela natureza, no lugar da explicação sobrenatural. Qual a diferença, portanto, entre cosmogonia e cosmologia? Cosmogonia, a criação é com base no mito, no sobrenatural. Cosmologia, a criação é explicada com base na racionalidade, no logos. Quem faz a cosmogonia é a tradição, que é inerente a toda a civilização, e toda a cultura e todo o povo humano. Quem faz a cosmologia é uma invenção exclusivamente grega. Quem inventou? Os pré-socráticos. Tá? Primeiro sujeito a tentar criar uma explicação não mítica a respeito da origem do mundo e do universo é um filósofo chamado Tales de Mileto, que todo mundo deve ter ouvido, né? Estudado sobre ele na matemática, o Teorema de Tales. Tá? Ele, na verdade, era um grande produtor de azeite, riquíssimo, tinha muitos escravos, né? E na sua época conseguia prever com exata precisão a ocorrência de eclipses, e num belo momento, num belo dia, chegou e propôs que o que explicava a origem de absolutamente todas as coisas era a água. Olha só que interessante, era a água. Para Tales de Mileto, a água é o princípio criador de todas as coisas. É o que os pré-socráticos vão chamar de arqué. Tá? Princípio que deu origem a absolutamente todas as coisas
e que faz com que as coisas continuem acontecendo. Tá? Então, antes de Tales de Mileto e dos pré-socráticos, eu tenho as explicações míticas. Após Tales de Mileto, eu tenho aí os pré-socráticos. Substituo o mito pela filosofia. Ok? E aí o que é interessante é você já pegar, já ir absorvendo um pouco o significado, né, da ideia da filosofia pré-socrática e de quem vem depois. Pré-socrático antes de Sócrates. Todos os filósofos antes de Sócrates são pré-socráticos, depois de Sócrates são pós-socráticos. Mas por que Sócrates é tão importante? Sócrates é extremamente importante por conta disso aqui, ó. As explicações dos fenômenos naturais, tá, são baseados na racionalidade humana. É o homem que recebe as informações, processa essas informações segundo a sua razão e explica o fenômeno. Ao passo que para os pré-socráticos a explicação dos fenômenos está na própria natureza. Então, ou seja, com Sócrates eu tenho a dimensão da filosofia ser trazida para o elemento humano. É o homem que vai pensar, não apenas aquele que, entre os pré-socráticos, o conhecimento estaria na natureza, era basicamente constatar qual era esse princípio criador. Bom, quando eu vou falar sobre os filósofos pré-socráticos, aqui eu estou analisando apenas os principais. O que significa dizer que eles são filósofos da física? Significa dizer que eles são filósofos da natureza. Eles acreditam que na natureza existiria um princípio criador que daria origem a todas as coisas. Esse princípio é o arqué. Cada um desses pré-socráticos vai criar uma cosmologia, tá? Ou seja, a origem do universo é baseada no cosmos. Tá? Desculpa, a origem do universo, o cosmos, é baseada na física, né? A lógica é o ponto que me explica, que me garante condições de explicar a realidade. Não o sobrenatural, não o fantástico. Ok? Tá? Bom, então, na natureza eu tenho esse princípio criador. Ele cria e explica as coisas no seu devir. Tales de Mileto, o princípio é a água. Anaximandro, também de Mileto, né, é o apeiron, um princípio criador. Ele se pergunta o seguinte, veja, por que Tales dizia que tudo veio da água? Bom, o morto resseca, a fruta tem seiva. Sem água nós não vivemos. Então a água é o princípio criador. Perceba que é muito mais lógico você falar que tudo veio da água do que você falar que tudo veio de algo sobrenatural. Porque a água você percebe. Já Anaximandro vai falar sobre o apeiron. A ideia de coisas tão contrárias não poderem dar origem a algo tão diferente de si. Por exemplo, como a água vai dar origem ao fogo? Ou ao fogo vai dar origem ao ar? Né? Então é muito mais plausível você imaginar que existiria uma massa criadora. E essa massa criadora ele dá o nome de apeiron. Já quando nós falamos sobre Anaxímenes, nós vamos estar falando sobre um pensador que vai dizer que a origem de tudo é o ar. Né? Primeira coisa que a gente faz quando nasce? Respirar. E a última coisa é expirar o ar. O ar é o princípio criador. Tudo é ar em diferentes níveis de condensação, vai dizer o Anaxímenes. Pitágoras, outro grande matemático, vai falar que tudo pode ser explicado através das realidades numéricas. O número é o princípio criador. Xenófanes de Cólofon, é a Terra, o princípio criador. Demócrito e Leucipo, que vocês já devem ter estudado em química, são os criadores da teoria atômica. Átomo, a negação, tomos, divisão, é a negação da divisão, aquilo que não pode ser dividido. Tudo é composto por átomos. Né? Muito interessante o rigor do pensamento desses pensadores. E por fim, o nosso amiguinho Empédocles de Agrigento. Agrigento seria uma cidade ao sul da Itália hoje. Ele vai dizer que, na verdade, as coisas não vieram apenas de um princípio, né, de um arqué, mas de vários. Tá? Da mesma forma que Demócrito e Leucipo vão falar sobre essa associação de vários átomos que constituem absolutamente todas as coisas, quando eu pego o Empédocles de Agrigento, eu estou falando sobre um pensador que também é pluralista, que vai dizer que, na verdade, as coisas surgiram a partir não de um elemento, mas de 4, terra, fogo, água e ar, e que se juntam e se separam em diferentes níveis, tá? Levando em consideração, tá, 2 princípios, o amor e o ódio. Tá? Esses são os principais no que diz respeito à discussão sobre física. Mas é importante salientar que quando nós vamos falar sobre pré-socráticos, vai haver a criação de um grande debate, principalmente entre 2 grandes pensadores, que vão inaugurar, na verdade, o primeiro grande debate da história da filosofia. Eu me refiro
a Heráclito de Éfeso e Parmênides de Eleia. Vejamos. Quando eu vou falar sobre Heráclito de Éfeso, é importante eu fazer uma leiturinha básica a respeito do que ele produziu. Então é nesse momento que você vai pausar o vídeo e ler esse texto aqui do lado da Marilena Chauí. Pausa o texto, dá uma lidinha e volta para cá. Bom, agora que você já leu o texto, o que a gente pode dizer sobre o Heráclito? O Heráclito, ao observar a Físis, ele vai chegar à seguinte constatação. Tá? A única certeza que eu tenho quando eu observo a Físis é sua mudança, é sua transformação. A frase mais famosa do Heráclito de Éfeso é aquela que vai dizer: nós não podemos entrar 2 vezes nas águas de um rio, pois da segunda vez as águas do rio já terão passado e nós não somos mais os mesmos. O que ele diz? Que a única certeza que eu tenho ao observar a natureza é a da transformação, é a da mudança. Veja só que interessante, vocês desde pequenos estão todos os dias acordando pela manhã, indo em direção ao espelho e se penteando, né, lavando o rosto, escovando os dentes, etc. E é interessante que toda vez que você vai observar o espelho e se vê, você sempre se percebe como o mesmo. Só que quando você para pensar, você é o mesmo? Não. Você sempre está num constante processo de transformação, de mudança. O que você é agora, você já não é mais agora. Você já não é mais agora, você já não é mais agora. Por quê? Porque tudo está constantemente num processo de transformação. Tudo está constantemente num processo de mudança. Eu mesmo, quando me olho, né, todos os dias de manhã, me vejo da mesma forma, mas a barbinha branca que vai surgindo não existia algum tempo atrás. Então, o Heráclito de Éfeso, ele considerava que a natureza, a realidade, era um fluxo perpétuo e que tudo estava num imenso processo de transformação. Agora, essa transformação, ela é interessante, porque ela, na verdade, sempre ela é no sentido oposto daquilo que originalmente está se transformando. Quer ver que está interessante? Tudo aquilo que está quente, por exemplo, esfria. Entenderam? O que está quente esfria, o que está vivo morre, né? O que está claro se torna escuro, tudo se dissipa. A metáfora dele, né, muitos apontam como o arqué do Heráclito de Éfeso, é o fogo. Né? A chama de uma vela queimando. Né? O fogo é a metáfora da transformação constante. Tá certo? Né? Então tudo se transforma exatamente no seu contrário. É a harmonia dos contrários que significa conhecer o que é o dever. Tá? Tudo se transforma. Agora, nós percebemos a natureza como algo estático, que sempre parece ser a mesma, mas que quando nós efetivamente vamos observar ao nosso redor, a gente percebe que ela está em constante mudança. Perceber e pensar, portanto, são categorias diferentes. Essa é a primeira grande discussão a ser feita na história da filosofia. Então, para o Heráclito, tudo está numa constante mudança, numa constante transformação. Tá certo? Né? Então, eu explico a realidade da seguinte forma, o Heráclito vai explicar, evidentemente. Tá? Eu percebo a natureza como algo estático, mas quando eu penso a respeito dela, ela tem necessariamente que estar em movimento. Tá? Nada é, tudo virá a ser. A única certeza que eu tenho é a certeza da transformação e da mudança. E aí, o que vocês acham? Concordam com o Heráclito? Faz sentido isso? Perceber e pensar são categorias diferentes? Nós percebemos um mundo estático, mas quando a gente pensa, ele está em constante processo de transformação. Então, meu sentido me oferece uma coisa, o conhecimento que eu tenho alcança outra coisa. A natureza parece ser estática, parece ser parada, congelada. Mas quando eu penso a respeito dela, ela tem que estar em movimento. Esse é o nosso amiguinho Heráclito. Agora, esse sujeito que me olha de cima para baixo aí, né? Nosso amiguinho Parmênides de Eleia, ele vai ter uma visão diferente. Ele vai se colocar num sentido oposto ao Heráclito. E é por isso que, nesse momento,
vocês vão ler esse fragmento também aqui da Mariana Chauí para a gente já retomar. Pausa e leia. Bom, agora que vocês já leram esse pequeno fragmento, o que ele está querendo dizer? O que ele está pensando? Parmênides, primeiro, assim como Heráclito, ele também acredita que perceber e pensar são categorias distintas, são categorias diferentes. Segundo o Parmênides, nós, atenção, percebemos uma natureza em movimento. Mas quando nós pensamos a respeito dela, ela tem que estar estática. Ela tem que estar estática. Peço que nesse momento vocês reflitam com relação ao que eu vou falar, única e tão somente pelo sentido que as palavras têm. Tá? Abra a mente. Se for o caso, depois você volta e ouve de novo, ouve de novo o que eu vou falar. Olha o argumento do Parmênides. Abre aspas. O ser é. O não ser não é. Não há como um ser ao mesmo tempo ser e vir a ser. Porque o ser é. Uau! Se ficou confuso, volta de novo e escuta. Mas basicamente o que ele está querendo dizer? Não é possível que um ser seja e ao mesmo tempo não seja. Qual era o pressuposto do Heráclito de Éfeso? Que a única certeza é que o ser está em constante processo de transformação e de mudança. O ser é um constante vir a ser. Ué, o que diz Parmênides? É impossível que um ser seja e ao mesmo tempo não seja. Tá? É impossível que um ser seja e ao mesmo tempo não seja. Se ele está em constante processo de transformação e de mudança, então ele nunca vai ser. É esse o ponto fundamental. O ser é, o não ser não é. O que o Parmênides está fazendo, ele está inventando um ramo da filosofia chamado de ontologia, porque ele está dando a dimensão do ser. Ontologia é o ramo da filosofia que discute o ser. E o que é o ser para ele? O ser é o que é. Então é impossível que um ser seja ao mesmo tempo não seja. Quando você fala que um ser está em constante processo de mudança, de transformação, o que está dizendo? Que ele nunca vai ser. Então é impossível que um ser seja ao mesmo tempo não seja. Tá? Os nossos sentidos vão oferecer um mundo que parece estar em constante mudança, num fluxo perpétuo, tá? Mas que parece igual a si mesmo. Tudo parece transformar em algo que é oposto. Dia vira noite, inverno vira primavera. O que é doce se torna amargo. O pequeno vira grande, o grande diminui, como está dizendo aí no caso a Mariana Chauí. Como é que eu posso pensar o que é e ao mesmo tempo não é? Como é que eu posso pensar alguma coisa que é nesse momento e não é mais? É interessante porque ele tem uma alta discussão com o Heráclito. Né? Ele vai dizer o seguinte, olha, existem dois caminhos para o conhecimento. Né? O caminho da verdade e o caminho do Heráclito. Chega a chamar o Heráclito de impostor, porque era impossível que uma coisa fosse e ao mesmo tempo não fosse. Tá? Então o que acontece? Você tem duas categorias diferentes em Parmênides. O ser é, o não ser não é. Então quando eu vou falar que o ser é, eu estou pegando a essência desse ser. Do ponto de vista que é impossível que um ser seja e ao mesmo tempo não seja. Por quê? Porque o ser é. Então, perceber e pensar são categorias diferentes. Percebemos um mundo em movimento, em transformação, mas que quando eu penso a respeito dele, ele tem que ser estático. Dessa forma, para o Parmênides, tudo que existe sempre existiu. Né? Um dos seus grandes discípulos, inclusive, vai ser o Zenão de Eleia, um dos grandes autores aí da dialética, né? do paradoxo de Aquiles, que... Porta bateu aqui em casa. Tá? O paradoxo de Aquiles, que Aquiles jamais conseguiria chegar se Aquiles saísse correndo atrás de uma tartaruga, a tartaruga saísse à frente dele e ele saísse correndo atrás dela, ele nunca alcançaria ela se o que ele tivesse que percorrer era exatamente sempre a metade do caminho que faltava ser percorrido. Então a ideia do paradoxo de Zenão de Eleia, por exemplo, né, e que a gente vai discutir dialética em outros momentos, era de forma a provar que era impossível que um ser fosse e ao mesmo tempo não fosse. Tá? Então temos aí no caso a criação do primeiro grande debate da história da filosofia.
Agora, a opinião de vocês, quem está certo? Existe a mudança é constante? Existe a essência do ser que não pode ser alterada sem que o ser deixe de ser o que ele é? Como é que aparece isso para a gente? É uma discussão que vai permear muito tempo da história da filosofia e cujo debate é bastante interessante, né? E que vai ser complementado daqui a pouco por um fragmento que eu trago. O que é o conhecer para Heráclito? É entender que tudo muda. O que é conhecer para o Parmênides? É entender que existe algo idêntico, imutável e constante em todo ser e que personifica o ser. Então que ele não pode se alterar. Então é por isso que para Heráclito a gente percebe o mundo estático, mas ele tem que estar em movimento. Já para Parmênides, o mundo que a gente percebe está em movimento, mas ele tem que ser idêntico, estável, porque senão o ser simplesmente não existe. Ok? E vai dizer assim o Danilo Marcondes. Esse aqui, né, a gente pode analisar rapidamente e depois vocês leem, tá? O que você vai ter aí no caso? Se você pegar a corrente que vai ser inaugurada pelo Heráclito, tá? Que pensa os opostos como complementares e que vê o conflito e o movimento como princípio da transformação, tá? A ideia do Parmênides é um absurdo, porque não pode existir uma essência imutável. Agora, se você pega a corrente do Heráclito, você está observando o quê? A pluralidade do real, a experiência concreta, a observação cotidiana da realidade. Já quando eu vou pensar sobre Parmênides, eu estou pensando numa coisa que é quase que um tanto quanto transcendente, porque ela não é observável, ela tem que ser alcançada, tá? Ela não é atingida pelos sentidos, mas pela idealização. É um conflito que o Danilo Marcondes, aí no caso, o autor que a gente usa agora, vai dizer como indissolúvel, tá? Tá certo? Indissolúvel, porque a crítica é sempre externa em relação à teoria que se discute. Por essa lógica, tanto o Heráclito quanto o Parmênides podem aí efetivamente estar corretos. Bom, esse foi o nosso História da Filosofia em Casa. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Até uma próxima oportunidade. Eu sou o professor Marcos, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e a todas e cuidem-se!